Fala pessoal, beleza? Olha eu aqui de novo, como prometi para vocês, voltando aí com mais alguns exercícios de concurso para a gente treinar mais um pouquinho com relação à negação de proposições aí, certo? E vou aproveitar essa aula aqui para passar para vocês alguns macetes aí que dá para vocês usarem e resolver as questões com mais facilidade. E principalmente mais rápido, né? Porque muitas vezes o tempo vale muito na hora de você fazer uma prova. Se você faz num tempo mais curto, sobra mais tempo para você se dedicar àquelas questões mais difíceis. Bom, vamos começar aqui. A minha primeira questão aqui diz o seguinte: a negação da proposição todo engenheiro acompanha a obra e Marcelo é contador. Então eu tenho aqui as alternativas, ele quer que a gente ache a negação aqui dessa minha proposição aqui em cima aqui, tá joia? Se você voltar lá na aula 2 ou 3, se eu não me engano, eu tratei sobre a negação do todo. A gente falou sobre isso daqui já nas aulas passadas. Foi lá no início. E também eu tenho aqui o meu conectivo E, então vou ter que trabalhar com a negação em cima dele também, beleza? Aí se você assistiu aquela aula 2, você vai lembrar que eu tenho aqui um rascunho para vocês relembrarem, para quem não assistiu a aula, as respectivas negações do todo. Então eu tenho aqui. O todo eu consigo negar ele da seguinte maneira: substituindo por algum não é, pelo menos um não é, existe que não é, beleza? Bom, isso daqui a gente tem que ter lá no nosso rascunho lá para a gente fazer aquela listinha das coisas que a gente precisa decorar. Isso daqui é uma delas, beleza? Agora, dando sequência aqui, a gente sabe que o conectivo E, a negação dele é o seguinte: a gente nega a primeira, nega a segunda e troca o conectivo, certo? Aí como que vai ficar aqui? Um macete aqui, pessoal. Vamos primeiro fazer a negação do E, beleza? Então a gente vai fazer a negação do E da seguinte maneira: negando a primeira, troco o meu conectivo E pelo o conectivo OU e nego a segunda. Então como é que vai ficar? O macete aqui que funciona bastante, pessoal, é o seguinte: geralmente no conectivo OU e no conectivo E, principalmente nesses dois, também serve para o sim, então e os outros, só que costuma funcionar mais no OU e no E. O seguinte, faço de trás para frente. Vamos lá, vamos junto. Eu tenho aqui a minha segunda proposição: Marcelo é contador. Então vai ficar Marcelo não é contador, certo? E o meu conectivo E vou substituir pelo OU. E aí já vou partir para as minhas alternativas. Vou buscar as alternativas que tem esse finalzinho aqui. Vamos esquecer o início da proposição. Vamos só para a segunda parte, que é o Marcelo não é contador, que é a nossa negação, e substituindo o conectivo E pelo OU. Buscando aqui nas alternativas, a gente vai ver o finalzinho aqui, ó. O Marcelo não é contador. Então, beleza, segunda parte nossa aqui bateu. A gente pode ficar atento aqui na nossa alternativa A. Alternativa B: E Marcelo é contador. Essa a gente já elimina, que a gente sabe que não é. Eu tenho outra aqui, ó. C Marcelo é contador. Também a gente elimina, não tem nada a ver. A letra D aqui, ó. O Marcelo não é contador. Essa daqui pode ser também. Então a gente coloca uma bolinha aqui. A gente vai por eliminação, beleza? A gente ganha um certo tempo aí se a gente ter esses macetezinhos para a gente não precisar ficar perdendo tempo com o início da nossa proposição. Que às vezes tem alguma proposição que só com esse finalzinho você já chega na resposta certa. Às vezes não tem nem duas ou três parecidas. Às vezes é só uma e já é aquela, você não precisa nem voltar para ver o resto. Aqui a última aqui, vamos ver. E Marcelo não é contador. Também não é. Ele está usando aqui o conectivo E, né? Então tá errado, beleza? Então eu tenho aqui a minha alternativa A e a alternativa D. Já eliminei o resto, beleza? Dessa maneira, agora eu olho por início da minha proposição. Eu tenho que lembrar aqui, ó, negação de todo. Eu tenho aqui embaixo, né, com o nosso rascunho aqui. Algum, pelo menos um, existe. Vamos voltar aqui nas alternativas. Eu tenho aqui existe e tenho nenhum. O nenhum não está dentro aqui da nossa tabela. Então ele já sai fora. Aí só sobrou para a gente a alternativa A, beleza? Então a resposta aí do nosso exercício é a alternativa A. Dessa forma a gente elimina várias alternativas e muitas das vezes só vai sobrar uma. Aqui no caso ainda sobrou duas, né, para a gente poder analisar. Mas muitas das vezes vai sobrar só uma, fazendo de trás para frente aí, usando esse macete aí. Beleza? Bora para a próxima aqui. A negação de se Cristiano Ronaldo é argentino, então Messi é português. Então bora lá. Negação do sim, então, né? A gente lembrou lá atrás nas aulas passadas que
É o famoso mané. Beleza, pessoal? Mantenho a primeira, nego a segunda. Joia? Então vamos fazer aqui. E troca o conectivo pelo conectivo E. Beleza, pessoal? Então como é que vai ficar aqui? Vou manter a primeira. Cristiano Ronaldo é argentino. Então eu mantenho isso daqui. O meu se vai sair fora, certo? O então também vai sair fora. Vai entrar aqui o conectivo E. Beleza? Messi é português. Então vai ficar Messi não é português. Então vamos lá nas alternativas. Cristiano Ronaldo é argentino. Qual das opções a gente tem aqui? A gente tem Cristiano Ronaldo é argentino, Cristiano Ronaldo é argentino. Eu tenho essas duas opções aqui, certo? O resto não se encaixa. O meu conectivo E. Qual das duas usa o meu conectivo E? Opa, eu tenho aqui, ó, conectivo E, certo? Essa outra aqui embaixo é o conectivo O. Então eu já desclassifico. E na sequência, Messi não é português. A gente negou aqui em cima, certo? Então tá certinho aqui, alternativa B, beleza, pessoal? E usando lá o nosso macete da questão anterior, se a gente fosse fazer aqui, ó, de trás para frente, a gente usar aqui o conectivo E, certo? Messi não é português. Daí a gente buscando aqui nas alternativas, pelo final da proposição, a gente já ia aqui, ó, eliminar essa, certo? Essa daqui a gente ia deixar ela aqui. Essa daqui de baixo a gente já ia eliminar também. Essa de baixo também. E essa de baixo aqui também, porque eu uso aqui o então. Então, nesse caso, ó, a gente só por eliminação, a gente já conseguiria aqui chegar na nossa alternativa B, certo? A gente já ganharia aí alguns minutinhos aí a mais que poderia fazer falta lá na frente. Bora dar sequência aqui para a próxima. A negação da proposição composta Paulo é delegado ou Carlos não é escrivão é representada pela proposição. Então vamos lá, eu tenho aqui a negação do meu conectivo ou, beleza? Então como é que vai ficar? Nego a primeira, troco o conectivo ou, vai entrar o conectivo e nego a segunda. Como é que vai ficar? Paulo não é delegado, então vamos voltar aqui nas alternativas para a gente ver qual que tem esse comecinho aí. Aqui eu tenho Paulo é delegado, já sai fora. Paulo não é delegado, pode ser a letra B. Paulo é delegado, já sai fora. Paulo não é delegado, pode ser a letra D também. Paulo é delegado, sai fora também. Então eu vou ter aqui a alternativa D, alternativa B, certo? Vamos dar sequência aqui. O conectivo ou sai fora, entra o meu conectivo E, certo? Vamos ver aqui, ó. Alternativa B tem o meu conectivo ou ainda, então tá errado, certo? Não tá certo, porque a gente tem que trocar o conectivo na negação. E a negação do ou é o E. Alternativa D. A gente tem o conectivo E aqui, ó, beleza. Então a gente só vamos dar sequência aqui, mas essa alternativa D, beleza? Mas vamos terminar aqui, ó. Carlos não é escrivão, então eu vou negar isso daqui, vai ficar como? Carlos é, o não sai fora, né? Porque eu estou negando. Então se eu já tenho o não, quando eu nego, o não sai fora. Aí fica Carlos é escrivão. Alternativa aqui, ó, Carlos é escrivão. Certinho, beleza, pessoal? Alternativa D aí, resposta certa. Vamos para mais uma aqui. Considere a sentença. Paulo é torcedor do Nacional ou Débora não é torcedora do Fest. A negação da sentença é. Então, bora lá. Repara, pessoal, que as questões aí são de bancas distintas, porém, os exercícios cobram basicamente a mesma coisa. Ou seja, as bancas muitas vezes cobram os assuntos parecidos aí. Então, a gente está estudando um tipo de conectivo e ao mesmo tempo pode servir para várias bancas, não só para aquela em específico, beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer a negação do meu conectivo ou. Então como é que vai ficar? A negação do ou, sai o conectivo ou, entra o conectivo e, nego a primeira, nego a segunda. Joia? Vamos fazer essa daqui pelo macetezinho para ver como é que vai ser? Vamos lá, começando de trás para frente, beleza? Débora não é torcedora do Fest, então vai ficar Débora é torcedora do Fest. Vou estar negando, então o meu não sai fora. E o meu conectivo vai ser o conectivo E. Então vamos lá nas alternativas. Vai ser E Débora é torcedora do Fest. Vamos procurar aqui. Aqui eu posso ver que começa com ou, então já sai fora. Aqui também começa com ou, já sai fora. Aqui eu tenho conectivo E, certo? Só que aqui, ó, Débora é torcedora do Fest. Então essa daqui, Débora não é torcedora do Fest, então sai fora. Débora é torcedora do Fest. Aqui tá batendo, ó, certo? Aí a última alternativa aqui
começa com ou também, ou o meu conectivo aqui é o conectivo ou que ele usou, tá errado, porque na negação a gente usa o e novamente, né, reforçando aí. Sobrou pra gente só a alternativa D, pessoal, certo? Então aí por eliminação a gente já achou a nossa alternativa correta aí, certo? Fazendo aí aquela ideia de trás para frente, muitas vezes a gente consegue achar a resposta aí com mais facilidade. Porque na pior das hipóteses, a gente não conseguir, vai ter que fazer do zero, que já era o que a gente ia fazer mesmo. Então aquela velha história, o não eu já tenho, então o que custa eu tentar fazer isso aí de trás para frente, né não? Agora pessoal, eu tenho mais uma questão aqui para a gente finalizar aí, beleza? E essa daqui é bacana, é sobre o conectivo se e somente se, que a gente aprendeu na última aula. Então bora lá. Considere a seguinte proposição. Cláudia é advogada se e somente se Paulo é assistente social. Assinale a alternativa que contém a negação para a proposição dada. Então lembrando lá pessoal, na aula passada, a negação de se e somente se vai ser o seguinte. Você mantém a primeira, certo? Troca o conectivo pelo conectivo ou e mantém a segunda, joia? Nessa questão ainda vai ter uma aplicação de uma outra regrinha que a gente já aprendeu também. A gente vai ver aqui, ó. Vamos lá. Então, a gente negar aqui vai ficar da seguinte maneira. Ou Cláudia é advogada, o meu se somente se sai fora, certo? Ou Paulo é assistente social. Então, vamos lá buscar essa alternativa. Então, a gente viu que começa com ou, certo? Ou Cláudia é advogada, ou Paulo é assistente social. Aqui já não começa, a alternativa A já não começa com o meu ou, então sai fora. A alternativa B também não começa com ou. A alternativa C, opa, começa com o meu ou aqui, ó. Vamos deixar ela de ladinho. Alternativa D não começa com ou. Letra E também não começa com ou. Por eliminação a gente já chegaria na alternativa C, beleza pessoal? Por coincidência aí também, essa banca aí facilitou um pouco a nossa vida. Só que tem uma outra coisa aqui, um outro adendo que a gente pode se atentar para outras futuras questões que pode ser que não estejam tão fáceis assim de achar alternativa. Às vezes tem outras alternativas bem parecidas que pode confundir a gente. Porque aqui, ó, o meu sentido da frase aqui, ó, ela está invertido, repara. A frase começa com ou a proposição verdadeira lá em cima, né? A principal começa com ou Cláudia é advogada. Aqui embaixo na alternativa começa ou Paulo é assistente. Por quê? Porque lembra daquela regra da comutativa? Eu posso inverter a minha proposição, que isso daí vai ser equivalente da mesma maneira, certo? Isso só não se aplica no se então, certo? O se então não se aplica à comutativa. Mas aqui, como a gente está trabalhando com se, somente se, no caso a gente trocou aqui pelo ou, né? A gente pode aplicar isso daí. Então, por isso que aqui está invertido. Então, a resposta é realmente a letra C. Mas muitas vezes aí a pessoa pode, às vezes, não ter esse conhecimento aí da comutativa e querer anular a questão, né? Na hora lá que sai o gabarito, achando que está errado. Mas, na verdade, não. Porque a gente tem essa regrinha aí que a gente tem que lembrar da comutativa. Porque, às vezes, poderia ter uma outra alternativa aqui embaixo, certo? Poderia ter aqui, por exemplo, ou Cláudia é advogada, ou Paulo não é assistente social, por exemplo. Aí muitas vezes a pessoa pode ficar confusa. Putz, tá negando a segunda, será que realmente é negando ou não? Aí gera um pouco de confusão na pessoa. Visto que se ela lembrar dessa lei da comutativa, ela não vai ter nenhuma dúvida. É isso, pessoal. Então, beleza, deu pra gente brincar um pouquinho aí, né? Aquecer um pouquinho com essas questões. Aí na próxima aula aí eu pretendo trazer um conteúdo novo para vocês, relacionado ou a matemática ou a raciocínio lógico. Ainda não sei qual aula que vai ser a próxima. Provavelmente amanhã a gente vai decidir isso daí. Mas acompanha o nosso canal aí, segue a gente e não se esqueça aí de deixar o seu like também, beleza? Eu vou ficando por aqui, aguardo vocês na próxima aula. Até mais!